gente, tudo bem? Nós vamos dar início então à apostila 6, capítulo 14. Esse capítulo vai falar pra gente sobre rochas, minerais e solo. Ele começa falando pra gente do ciclo das rochas. Ele fala pra gente que as rochas, elas são aglomerados de vários tipos de minerais. Minerais são substâncias que estão presentes nas rochas. E elas estão em um processo de contínua transformação. Essa transformação ela se dá aí por fatores do intemperismo principalmente. E aí elas vão sendo construídas ou destruídas entre o manto e a crosta, o que forma aí o ciclo geológico ou o ciclo das rochas. Esse processo ele acontece há milhões de anos e ele está também relacionado à movimentação dos continentes, aos fenômenos geológicos como, por exemplo, o vulcanismo, os terremotos e os tsunamis. Tudo isso já foi visto com vocês anteriormente. E aí ele fala pra gente, rochas sedimentares. São formadas por sedimentos do desgaste de outras rochas. Então, outras rochas vão se desgastando e formam aí as rochas sedimentares. As rochas metamórficas, elas são formadas através da transformação de outras rochas. O que causa essa transformação? O aumento de calor e de pressão. Na página seguinte, ele fala ígneas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas a partir da solidificação do magma. Ou seja, quando ele sai de dentro do vulcão, ele passa a ser chamado de lava e essa lava se solidifica. E aí nós temos então a formação da rocha ígnea ou magmática. Tudo bem? Aqui depois eu vou pedir para vocês lerem aqui, isso daqui vocês já devem ter visto em geografia, que ele fala da idade da pedra lascada, da pedra polida, dos metais, do surgimento aí da metalúrgica, que é utilizada aí a técnica, um conjunto de técnicas para transformar os metais. Daí vem o nome de metalúrgica. E nós vamos falar aí então, iniciar falando da constituição dos minerais das rochas. Então, toda rocha, ela tem aí uma quantidade de minerais. Ele diz pra gente que 95% das rochas ígneas e metamórficas tem aí um tipo de mineral. No entanto, aí, apenas na superfície da crosta nós temos 75% das rochas que estão expostas, ou seja, estão aparentes pra gente. As rochas, elas têm diferentes formações aí minerais. O que muda? A cor, a textura, a dureza, dentre outras características. Na natureza, nós vamos encontrar mais de 2 tipos de minerais. Os minerais, eles são substâncias sólidas, cuja composição dele pode ser determinada pela análise química ou física. Identifica aí as proporções que tem em cada elemento. E quem estuda essa área dos minerais é a mineralogia. Os minerais, eles arranjam-se em estruturas cristalinas, ou seja, é quem define a aparência externa e a sua forma. Por isso, é comum as pessoas determinarem certos minerais como cristais em razão dessa característica. Então, aqui nós temos cristais, que na verdade são minerais. O quartzo, geralmente ele tem a cor aí rosinha. O cristal celestina e o último é o cristal de espinela. Dependendo das condições da rocha em que ela se forma, se for de origem vulcânica e ocasionalmente uma rocha sedimentar, vão surgindo aí na sua volta revestimentos de cristais cristalinos. E esses cristais eles são chamados de geodos. Eles são comumente encontrados em algumas formações rochosas nos Estados Unidos, na Namíbia e no México, além do Brasil. Então, são pedras de valor comercial muito grande e dependendo do tipo de cristal que ele tem, ele pode ser mais raro ou menos raro. Aqui, essa imagem do ladinho, a gente tem um geodo de ágata
e cristais de ametista roxa, essa parte de dentro. Esses geodos geralmente são utilizados para colocar santos dentro. Na Igreja Católica, utiliza-se bastante para colocar Nossa Senhora Aparecida dentro desse geodo, que é formado aí por cristais e, nesse caso, ametista roxa. Geralmente, ele pode ter diversas outras utilizações. Os minerais que possuem valor econômico, eles são extraídos da crosta terrestre e são utilizados pelo ser humano. São chamados, então, de minérios. Eles são utilizados diretamente, cerca de 100 minérios, nas mais variadas atividades. Para fabricar uma televisão, por exemplo, são utilizados 35 minérios, como a cromita, que está sendo mostrada aqui, e a wolframita. Além desses dois, nós temos também o quartzo, o cobre e a prata. Então, esses todos são minérios que são utilizados na fabricação de uma televisão. Vamos deixar bem claro aqui a diferença entre rochas, minérios e minerais. Então, os minerais, eles são compostos químicos sólidos que formam as rochas. Os minérios, eles são os minerais utilizados pelo ser humano e que têm valor econômico, como, por exemplo, o quartzo rosa que a gente viu na página anterior, lá formado por um cristal. A mineração é a atividade de extração dos minérios das jazidas. Quem faz isso? Os mineradores. Lembra lá do desenho dos 7 anões? Os 7 anões são mineradores. Eles faziam a extração de minérios das minas e tinha aí como recompensa o ouro que eles extraíam. Isso quer dizer que, se forem extraídos em grande quantidade para o atendimento das crescentes demandas da sociedade, eles não serão repostos em tempo suficiente para o uso humano. Então, esse é um recurso natural renovável, porém, ele demora muito tempo para ser reposto. Ele não é como a água, portanto, ele passa a ser um recurso natural não renovável. Ele demora milhões de anos para ser formado pela natureza. Tudo bem? Passamos para a página seguinte. Ele vai falar para a gente das rochas ígneas e metamórficas. Então, a rocha ígnea é aquela que pode ser chamada também de rocha magmática, e ela é muito utilizada na construção civil para a fabricação de pisos, revestimentos, muros e pias. A gente tem aqui duas rochas ígneas ou magmáticas, e nós temos diferenças entre elas na composição mineral. O basalto, por exemplo, ele é uma rocha rica em ferro e magnésio. Ele tem coloração escura, podendo ser preto, cinza escuro ou castanho. O granito, ele é composto por 3 principais minerais: quartzo, mica e feldespato. Ele pode apresentar a coloração branca, cinza, rosa ou azulada, sempre dependendo da composição mineral. O minério que tiver em mais quantidade é quem vai dar a coloração a ele. Tudo bem? O basalto, ele apresenta a coloração escura e homogênea, ó, bem escuro e quase todo da mesma cor. O granito, coloração mais clara, e ele não tem a homogeneidade. Ele tem aí várias partes coloridas, o que possibilita a identificação dos cristais que vão compor ele. Essa diferença está relacionada ao processo de formação dessas duas rochas. O local em que há o extravasamento e a solidificação do magma, e aí vai poder originar 2 tipos de rochas: intrusiva ou extrusiva. As rochas ígneas extrusivas, elas vão ser formadas quando o magma, que saiu de dentro do vulcão e passa a ser chamado de lava, extravasa para a superfície da crosta. E ao entrar em contato com uma superfície mais fria, ele esfria rapidamente, dando aí um aspecto visual mais homogêneo,
como é o caso do basalto e da obsidiana.